Olá, eu sou Maisie Oliver, escritora e psicanalista clínica, pertenço ao Instituto Baronesa e estou aqui hoje para mais uma aula de como preparar um livro infantil. Hoje nós vamos falar sobre a jornada do herói. Quando eu escrevi este livro aqui, com o título A Poção Mágica, eu precisava criar um herói ou uma heroína, que no caso é a Lara, uma bruxinha muito comunicativa, que fala demais e que estava à procura de novos amiguinhos. Para isso, eu precisava criar um herói forte, um herói que tivesse algum objetivo em vista, e esse objetivo era fazer novos amigos. O herói, em sua jornada, ele precisa ser, primeiro, um convite à aventura. Ele precisa convidar os leitores a se aventurarem com ele naquela atividade que ele se propõe a fazer. E em A Poção Mágica, o convite foi para uma aula de bruxaria, já que a Lara era uma bruxinha. Bem, continuando. O herói, ele tem que apresentar um novo universo para os leitores. E esse novo universo foi as aulas de bruxaria. É claro que era bruxaria de brincadeira, ia convidar as crianças a fazer uma receita de bruxa. Tudo imaginação e fantasia para ativar a mente das crianças. Bem, esse herói, após enfrentar todas as suas dificuldades que a história apresenta, ele tem que ter no final uma recompensa e ele tem que retornar diferente de como ele começou. Assim, nós precisamos criar uma personalidade para este herói. Em A Poção Mágica, a personalidade do meu livro era a Lara, uma bruxinha diferente, hiperativa, que falava demais. Então, ela tinha uma personalidade forte, ou seja, falava muito, queria brincar. E por ela falar muito, ninguém queria brincar com ela. Sabe por quê? Porque as crianças da história só queriam estar no celular, no tablet, no videogame, igual as crianças de hoje. Então, eu criei um ambiente onde a sociedade se debruça nessa nova proposta, que é a de diminuir o uso intenso das tecnologias pelas crianças. Aí está a função social do livro. A que o livro se propõe? Por que ele foi feito? Para que ele foi pensado? Então, quando a gente vai escrever um livro e que a gente cria o personagem, esse personagem ele não pode se constituir sozinho. Ele precisa de aliados e ele precisa de inimigos ou um inimigo. Então, na Poção Mágica, foi criada o personagem principal, que é a bruxinha Lara, os aliados, que são as outras crianças que entraram na história para contribuir com a história, para ser alicerce do seu desenvolvimento, e um inimigo que junto com a personagem principal fizeram a parte mais importante da história. Então, todo personagem vai precisar de aliados ou inimigos, que fará a antítese, ou as forças contrárias que dominam a história. Além disso, antes da gente começar a desenvolver o trabalho da personagem ou do personagem, a gente precisa preparar esse personagem para enfrentar aquela dificuldade que ele vai se propor. E no livro A Poção Mágica, a bruxinha Lara, ela faz todo um preparo
para poder fazer a aula dela, ela prepara os materiais, ela pensa nas estratégias de como ela vai se utilizar para conquistar as crianças, porque qual é o objetivo dela? Fazer novos amigos. E para essa tarefa, ela precisa de preparo. Então, o seu personagem do livro que você vai criar também vai passar por essa etapa, a etapa do preparo para desenvolver ou vencer aquela dificuldade que é aquela parte do livro onde tem a força maior da história. E após essa etapa de desenvolvimento, onde a gente conta o que acontece, o desenrolar propriamente dito da história, tem aquele momento ápice, que é aquele momento forte, aquele momento que causa a maior tensão da história. Toda história precisa ter esse momento. Inclusive, já falei aí numa aula anterior, que esse momento ápice, ele é importante demais, porque ele é um momento na história que ele traz emoção, que ele faz com que os leitores se debrucem na história, se identifiquem com o personagem, ou não precisa ser o herói, mas pode ser qualquer um dos personagens da história, que ele se identifique, que isso aí também vai ajudar as crianças nos seus problemas interiores. Então, o momento ápice da história tem que ser um momento marcante. É aquele momento em que traz emoção, em que a criança fica querendo saber o que vai acontecer depois. E se o personagem principal, ou seja, o herói, vai vencer ou não. Esse é o momento forte, entendeu? Depois desse momento, que é uma provação, que é a provação pela qual o herói passa, ele tem que ter a recompensa, alguma coisa boa há de acontecer com ele, não é verdade? E na história A Poção Mágica, esse momento também acontece, o momento da recompensa, o momento pelo qual a bruxinha lutou desde o início da história para conseguir. Mas isso eu não vou dizer, vocês vão ter que ler no livro, certo? Então, depois da recompensa, tem que ter o caminho de volta, o retorno do personagem, que é o final da história, não é? Mas esse retorno, ele não volta mais como ele começou. Então, essa é a jornada do herói. Quando ele retorna diferente de quando ele começou, porque ele cumpriu o objetivo a que ele se propôs. Ou seja, a história concluiu com um resultado positivo ao qual ela se propôs. Como nós estamos escrevendo para crianças, então geralmente esse resultado é positivo para fortalecer a segurança e o emocional da criança. Agora, para concluir, nós vamos falar um pouco sobre a linguagem do livro. Além, né, do que a gente já falou, né, vamos falar um pouco sobre a questão da linguagem. Então, o livro, ao escrever, né, você precisa ter cuidado, um certo cuidado com a linguagem. Ou seja, não usar gírias, porque uma vez que você vai escrever para um universo grande, e não só o do seu grupo social, você tem que pensar que em qualquer lugar do mundo que forem ler o seu livro, ele vai estar com vocabulário adequado. Em relação ao uso de palavras ou expressões de duplo sentido, devemos ter cuidado em não usar esse tipo de expressão. Também as repetições do texto.
você vai ter que fazer várias revisões do seu texto. Porque o primeiro rascunho, a primeira escrita, como já falei, é um rascunho. Então, num livro, o que mais dá trabalho num livro é justamente a revisão. Mas não é por isso que você já vai desistir, não é? Você concluiu a história. Então, peça para alguém ler para você. Que alguma amiga, uma pessoa que você conheça, lê sua história, aponte alguns locais onde você tem que trocar algumas palavras, onde você tem que arrumar. Você mesmo revisa, né, várias vezes e depois você paga um profissional formado na área para revisar o seu livro. Pronta a revisão, você pode ler a história para uma criança. Aí você vai observar a reação da criança. Ela está entusiasmada com a história? Você observou que ela prestou atenção, que ela ficou atenta? Se isso aconteceu, perfeito. Sua história será o maior sucesso e eu desejo todo o sucesso do mundo para você. Ok? Mas nós ainda teremos novidades nas próximas aulas. Para ilustrar este final de vídeo, vou mostrar para vocês agora um vídeo antigo, onde eu falo das minhas produções, inclusive a minha participação em algumas antologias brasileiras. Espero que vocês gostem. Olá, eu sou Maisie Oliver, escritora, poetisa, produtora, ativista cultural e moro no estado do Acre. Você sabe onde fica o estado do Acre? Então, pegue o mapa do Brasil e localize. O estado do Acre fica na maior região brasileira, a região norte. É aqui que fica a grande floresta amazônica. Eu sou escritora, poetisa, ativista cultural, adoro trabalhar com crianças, escrever para crianças. Tenho 7 livros publicados no Clube de Autores. Participei de muitas antologias, em torno de quase 30 antologias, estas que eu estou mostrando aqui para vocês. Antologia é um livro, é uma coletânea, é um livro que possui trabalhos de vários autores. E eu gosto de participar de antologias, gosto de dividir, de compartilhar esse espaço de escritor com outros escritores amigos meus. Além dessas antologias, né, eu faço os meus próprios poemas, os meus próprios textos, escrevo para 2 jornais na internet, participo de 2 revistas e escrevo para crianças. Eu gosto muito de escrever para crianças. Neste trabalho com as crianças, mais especificamente para a idade das crianças que estão no 3º ano, do 3º ao 5º ano, eu tenho este livro, que foi publicado em 2016. É um conto infantil, A Poção Mágica, onde conta a história de uma bruxinha hiperativa, uma bruxinha muito falante, uma bruxinha muito legal, que ela quer ter muitos amigos. Então, essa história conta essa aventura da bruxinha Lara, certo? Eu também tenho este livro aqui, que é o Frida Poeta. O Frida Poeta foi baseado na minha personagem, que é a Frida Magia, que é uma bruxa contadora de histórias, uma bruxa brincalhona. Ela é bruxa fada, é um pouco bruxa, um pouco fada. E essa bruxa, ela gosta de contar histórias, ela é muito divertida, mas ela faz também brincadeiras com as crianças, travessuras, hein? Porque ela é bruxa. Neste livro, a bruxa resolveu fazer vários poemas. Então, eu tenho aqui muitos poemas muito divertidos que vocês vão amar, tá bom? E eu também escrevi este outro livro, que é A Beleza Misteriosa, que é um conto para pré-adolescentes, também nessa faixa etária do 5º ano, né? 5º, 6º e 7º ano. É um livro, um conto bem interessante, um conto pequeno, bem ilustrado, colorido, né? Que conta a história de um adolescente que se apaixonou por uma mulher de beleza misteriosa. Então, leiam este livro para vocês descobrir
Quem é esta mulher misteriosa? Por que ela é misteriosa? O que ela faz de misterioso? Tá bom? Então, deixo aqui essas dicas de boas leituras, de livros da literatura brasileira, principalmente acriana, porque eu sou acriana. Eu pretendo continuar escrevendo, tanto para crianças como para adultos. A minha última participação em antologia impressa foi neste livro aqui, que foi um concurso que eu participei pela Federação das Academias de Letras e Artes, a FEBACLA, e o livro chama-se Prêmio Literário Escreve-me, e nele eu fui classificada com um poema lindo para a Flor Bela Espanca. Eu fui classificada em 8º lugar, isso me deixou muito orgulhosa, não aquele orgulho de, eu sou, não isso, mas muito feliz, né? Na verdade, não foi orgulho, foi felicidade. Eu fiquei muito feliz de ter participado desse concurso e ter tirado em 8º lugar. Então, aqui eu agradeço a FEBLACA por esse lindo e maravilhoso livro que eu participei, e a meu amigo Pietro Costa, que foi um dos organizadores, né? E estou muito contente com a minha carreira de escritora. E gostaria de dizer para vocês, crianças, que vocês também podem começar a escrever os poeminhas de vocês, os versos de vocês, e futuramente lançar um livro de vocês, infantil, com poesias para crianças. Isso é possível? Sim, isso é muito possível. Tem muitas crianças que já têm livros, e eu deixo aqui esta dica para que vocês também escrevam e façam livros. Vamos encher esse Brasil de livros? Vamos?